O fazendeiro solitário encontrou um bebê dentro de um cesto perto do lixão, e o que ele fez a seguir deixou toda a comunidade apaixonada e em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a simplicidade da vida rural contrastava com a dureza das escolhas? Um cenário onde a poeira e o silêncio eram os principais companheiros. Naquele trecho esquecido da Rota 37, a vida corria lenta para Elias, um homem cinquentenário cuja pele curtida parecia contar histórias de sol e sacrifício. Elias vivia sozinho em sua pequena fazenda, dedicada ao cultivo de milho e à criação de poucas cabeças de gado. Ele tinha a rotina rígida, moldada pela necessidade e pela ausência de companhia. Seus dias eram longos e silenciosos. Antes de seguirmos a jornada incrível deste homem, que provou que a verdadeira riqueza reside no coração, peço que você deixe o seu like, comente de qual cidade está acompanhando essa história e se inscreva no canal para não perder o que acontece a seguir. O sol de agosto já escaldava o chão e o cheiro metálico e azedo do lixão municipal, situado a menos de 1 quilômetro da cerca de Elias, pairava pesado no ar. O lixão era uma ferida aberta na paisagem, um lembrete constante da proximidade da civilização que Elias tanto evitava. Era ali, no entanto, que ele precisava ir naquela manhã, procurando desesperadamente por um eixo velho que pudesse ser adaptado ao seu trator avariado. Elias vestiu sua camisa de algodão desbotada, calçou as botas enlameadas e pegou as chaves de sua velha caminhonete D10. O motor tossiu, mas pegou, e logo ele estava serpenteando pela estrada de terra batida. A solidão havia se tornado um manto familiar, pesado, mas confortável. Ele não se lembrava da última vez que havia compartilhado uma refeição ou tido uma conversa que não fosse com seu cachorro, Cão, que ele deixara na varanda com água fresca. Ao se aproximar da área de descarte, o cenário era o habitual caos. Montanhas de detritos, sacos plásticos esvoaçando como fantasmas brancos e o voo lento e predatório dos urubus. Elias parou a D10. O cheiro era quase insuportável, uma mistura pútrida de comida estragada, lixo industrial e o calor da decomposição. Ele desceu, ignorando a mosquitada que imediatamente zumbiu ao redor de seus braços, e começou sua busca metódica entre os entulhos. Ele revirava pedaços de ferro enferrujado e madeira podre, os músculos tensos sob o esforço. Meia hora se passou sem sucesso. Elias estava prestes a desistir quando percebeu algo estranhamente limpo e deslocado, logo abaixo de um amontoado de pneus velhos. Não era metal. Não era lixo, era um cesto de vime, desses usados para piqueniques, de cor clara, cuidadosamente posicionado. Não tinha a sujeira grossa e escura que cobria tudo no lixão. Tinha um lençol dobrado por cima. Elias sentiu um aperto no estômago, uma sensação gelada que nada tinha a ver com o calor de agosto. Aquele objeto não pertencia àquele ambiente. A curiosidade, misturada a um medo primitivo, o fez se aproximar. Ele podia sentir seu coração martelando no peito, um ritmo acelerado que não sentia há anos. Ele esticou a mão hesitante e removeu o lençol. O que ele viu fez o mundo ao seu redor silenciar. O cheiro fétido do lixão desapareceu. O zumbido dos insetos tornou-se mudo. Lá dentro, aninhada em um cobertor macio e levemente sujo de leite seco, estava uma criança, um bebê. O bebê estava dormindo. Era pequena, vestida com um macacão de lã simples e um gorro rosa desbotado. O rosto era redondo, as bochechas coradas, e ela respirava em pequenos e delicados suspiros. Elias ficou paralisado. Em seus 50 e poucos anos, ele nunca havia segurado um bebê. Nunca havia sequer pensado em ter um. Sua vida era definida pela solidão escolhida e pela terra seca. Aquela visão era uma invasão, uma explosão de vida em seu deserto particular. A criança subitamente se mexeu, soltando um som pequeno, um gemido de quem está prestes a acordar.
Os olhos, azuis e profundos, se abriram e fixaram-se em Elias, o gigante barbudo e sujo que pairava sobre ela. A criança não chorou. Ela apenas o encarou com uma gravidade surpreendente. O pânico misturou-se à indignação. Como alguém podia fazer isso? Deixar uma vida, um ser humano indefeso, no lugar mais sujo, mais desumano e perigoso que existia naquelas redondezas? O cesto estava ali há pouco tempo. Do contrário, as moscas e os ratos já a teriam descoberto. Elias recuou um passo instintivamente, como se o cesto fosse uma armadilha. Ele pensou, a polícia, a assistência social, ele precisava chamar alguém, ele precisava sair dali, voltar para a fazenda e fingir que nada tinha visto. Mas o bebê, com uma delicadeza assustadora, esticou a mãozinha gordinha para o ar. Um pequeno som gutural escapou de seus lábios, não um choro de dor, mas uma súplica silenciosa por contato. Naquele momento, enquanto o lixo rangia sob suas botas e o sol lhe queimava a nuca, a casca dura que Elias havia construído em torno de seu coração se estilhaçou. Ele não era um homem emotivo, era prático, direto, rural. Mas a visão daquele pequeno ser, abandonado à mercê do esquecimento e da degradação, despertou nele uma fúria e, mais perigoso, um senso de proteção que ele não sabia possuir. Ele se ajoelhou na poeira, pegou o cesto com as duas mãos, levantando-o com um cuidado que era estranho para a força bruta de seus braços. A criança o observava. "Quem fez isso com você, hein?" Ele sussurrou, a voz rouca pelo desuso e pela emoção inesperada. O bebê soltou uma risadinha gutural, um som que parecia música vinda de um lugar onde só havia ruído. Elias não podia deixá-la ali. Ele não podia levá-la à delegacia da cidade, onde ela seria engolida por um sistema burocrático frio. Ele não confiava no sistema, e mais importante, ele sabia o que as pessoas falariam sobre o homem solitário que encontrou um bebê no lixão. Ele se tornaria imediatamente o centro de uma atenção que ele havia dedicado a vida inteira para evitar. Com a decisão tomando forma, um calor protetor se espalhou por seu corpo. Ele colocou o cesto no banco do passageiro da caminhonete. A criança continuava a observá-lo, seus olhos azuis refletindo a luz da manhã. "Nós vamos para casa", ele disse, ligando o motor. Ele jogou a camisa de trabalho suja sobre o cesto para protegê-la do sol e das vistas curiosas. Embora naquele horário e naquele lugar não houvesse mais ninguém além de urubus. A volta para a fazenda foi a viagem mais longa de sua vida. Elias dirigia devagar, constantemente olhando para o cesto, ouvindo a respiração suave da criança. O cheiro de lixão grudado em suas roupas contrastava agora com o fraco aroma de talco e roupa limpa que emanava do cesto. Ao chegar na fazenda, Cão, o pastor alemão velho e leal, latiu uma vez, mas parou imediatamente ao sentir o cheiro e ouvir os sons vindo do banco do motorista. Ele aproximou-se com o rabo abanando devagar, farejando o ar com uma curiosidade incomum. Elias tirou o bebê do cesto, segurando-a desajeitadamente contra seu corpo. Ela era leve e quente. A pequena cabeça descansou em seu ombro, e pela primeira vez em anos, Elias sentiu uma necessidade física de proteger algo que não fosse sua colheita. A primeira ordem de serviço era a higiene. A fazenda de Elias não era luxuosa. Havia eletricidade, mas a água era bombeada de um poço artesiano. Ele levou a criança diretamente para a cozinha, o cômodo mais quente da casa. O banho foi um desafio de proporções épicas. Ele pegou uma bacia grande de zinco que ele usava para escaldar legumes, encheu-a com água morna e tentou desnudar a criança. "Ok", ele resmungou para si mesmo, suas mãos grossas parecendo gigantescas perto dos membros minúsculos dela. Ele removeu a fralda, revelando uma pele limpa, mas ligeiramente assada. Ela não chorou, apenas soltou guinchos de satisfação ao sentir a água quente. Elias lavou-a com sabonete neutro, cheirando a lavanda.
Ele precisava ser rápido e eficiente. Ele se concentrou nas dobras, no pescoço, nas mãos. Ele a enrolou em uma toalha limpa, uma toalha que ele mal usava, guardada no armário. O cabelo ralo, loiro escuro, ficou úmido e enrolado. A questão do nome veio a seguir. Ele olhou para ela, sentada na toalha, esfregando os olhos de sono com os punhos. "Você não pode ficar sem nome", ele declarou. Ele não sabia o que fazer a seguir. A fome dela era iminente. Ele não tinha fórmula, não tinha mamadeira, não tinha nada apropriado. Ele só tinha leite de vaca fresco, pão e café. Ele a vestiu com o macacão que ela usava. Era a única roupa que ele tinha. E a colocou de volta no cesto, agora forrado com um lençol limpo sobre a mesa da cozinha. A preocupação com a alimentação o levou à despensa. Ele tinha um pote de mel. Ele tinha um pouco de farinha de milho fina. Ele poderia fazer uma papa rala misturada com o leite morno? Era o melhor que ele podia oferecer no momento, e a urgência o impulsionava. Ele preparou a mistura. A menina começou a chorar. Não era o guincho suave de antes, mas um choro forte, exigente, que ecoou pela casa silenciosa. O som perfurou Elias. Ele sentiu o pânico real. Ele pegou uma colher pequena e tentou alimentá-la. A menina recusou, chorando ainda mais forte, virando a cabeça. Ele a pegou no colo. Seu cheiro agora era de sabão e leite. Ele a embalou. "Shh, eu sou Elias. Você vai ficar bem. Eu vou dar um jeito." Ele a colocou no ombro e começou a caminhar pela sala. Sua casa era espartana, móveis rústicos, chão de madeira, cheiro de lenha e tabaco velho. Nada de brinquedos, nada de cores. Ele continuou a embalar, cantando, sem saber o que estava cantando. Era um som grave, inarticulado, mas era a única coisa que lhe vinha à mente. A menina, lentamente, parou de chorar e voltou a encará-lo, agora com um ar de curiosidade cansada. Ele a desceu do ombro e tentou a papa novamente. Ela abriu a boca, hesitante, engolindo a primeira colher de leite e mel. Sucesso. Elias observou-a comer, a emoção misturando-se com o alívio. Ela comeu toda a papa, lambendo os lábios. O dilema daquela manhã era profundo. Se ele a levasse à cidade, ele cumpriria a lei, mas quebraria seu instinto. Se ele a mantivesse, ele estaria se colocando à margem da lei, mas estaria obedecendo a uma ordem moral. Elias, o homem que sempre evitou problemas, sabia que tinha acabado de abraçar o maior desafio de sua vida. Ele escolheu a segunda opção. A imagem dela sozinha, entre o lixo, era um carimbo em sua alma. Ele a protegeria, pelo menos até encontrar uma solução. Mas no fundo, ele sabia que a solução estava ali, aninhada em seus braços. Ele precisava de suprimentos e precisava de um nome. Ele olhou para o pequeno cobertor azul com detalhes em rosa onde ela estava aninhada. Em uma das bordas, desfiado, ele viu bordado L-I-S-A. Elisa, ele murmurou. O nome era simples, digno. Você é Elisa. O resto do dia foi gasto em silêncio nervoso. Elias tentava continuar com suas tarefas, mas a presença de Elisa, mesmo dormindo profundamente no cesto, ao lado de sua mesa de trabalho, dominava sua atenção. Ele precisava de fraldas, leite em pó, uma mamadeira. A cidade era a única resposta, mas ir à cidade com urgência levantaria suspeitas imediatas. Ele esperou o anoitecer. A escuridão era sua aliada. Ele pegou sua carteira, o cesto e Elisa e a colocou sob o banco traseiro da D10. Ele a cobriu com um lençol grosso. Cão o olhava da varanda com olhos sábios e silenciosos, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. A pequena cidade de São Lourenço ficava a 20 minutos de distância. Era um lugar onde todos se conheciam, e Elias era conhecido por sua reclusão. Se ele fosse visto comprando suprimentos de bebê, a notícia viajaria mais rápido que o vento seco. Ele estacionou a caminhonete no canto mais escuro do estacionamento do supermercado, perto da saída de caminhões.
Ele entrou rapidamente, pegando um carrinho. Ele andou pelos corredores com uma missão, evitando contato visual. Leite em pó para bebê, o mais caro, porque ele não sabia a diferença. Fraldas, pomada, um pacote de roupas novas, tamanho P, ele chutou. E uma mamadeira que ele tentou disfarçar sob um saco de sementes. No caixa, a atendente, Dona Carmen, era conhecida por ser a fofoqueira oficial do município. "Elias, que surpresa por aqui à noite!" ela disse, a voz cheia de curiosidade. "Milho, feno e fraldas? Que maravilha! Alguém na fazenda está doente ou você finalmente arranjou uma visita?" O coração de Elias deu um salto. Ele tentou manter a voz firme. "A visita é de um parente, está doente. Precisa de cuidados e dessas coisas." Ele pagou em dinheiro, sem dar chance a mais perguntas. Ele saiu do supermercado suando frio, mas com a missão cumprida. Ele sentiu o alívio quando voltou para a caminhonete e ouviu o pequeno som de respiração regular. Em casa, a sensação de alívio foi substituída pela realidade da paternidade improvisada. Elias preparou a mamadeira. O cheiro de leite em pó misturado à água era estranho e doce. Elisa acordou faminta e, dessa vez, a mamadeira foi aceita imediatamente. Ela sugava com uma voracidade que o fez sorrir levemente pela primeira vez naquele dia. Observando-a, Elias sentou-se na cadeira de balanço da sala, segurando a menina com a técnica de berço. Ele percebeu que por mais de uma década ele havia habitado um vazio. A fazenda era produtiva, mas sua vida era estéril. Agora, com aquele pequeno peso quente em seus braços, o vazio estava sendo preenchido por uma confusão alegre e aterrorizante. O primeiro dia de Elisa na fazenda do solitário, Elias terminou com ela dormindo profundamente em seu cesto ao lado da cama dele. Elias sentou-se na borda da cama, a luz fraca da lâmpada de querosene lançando sombras na parede. Ele olhava para ela, absorvendo a realidade. Ele não tinha ideia de como faria isso. Ele não tinha dinheiro de sobra, não tinha experiência. E o mais importante, ele tinha violado a lei do silêncio, a lei da sua própria vida. Mas quando ele estendeu o dedo grosso e ela o agarrou com toda a força de sua mão minúscula, Elias soube que não havia volta. Ele havia resgatado aquela criança, mas na verdade ela havia resgatado a ele. Ele tinha um propósito, e a partir daquele momento ele daria sua vida para garantir que Elisa tivesse a vida que merecia. Ele precisava de um plano, e rápido. A cidade, a comunidade, os vizinhos curiosos, eles logo notariam algo. Ele precisava esconder Elisa, mas mais importante, ele precisava garantir que ela crescesse segura e amada. Ele sabia que, se descobrissem que ele havia encontrado a criança e a mantido em segredo, o julgamento seria severo, mas ele estava disposto a enfrentar tudo. O que ele fez nos dias seguintes foi um ato de amor tão puro e desinteressado que, quando a verdade finalmente veio à tona, a comunidade inteira se renderia à sua devoção. Mas, por enquanto, era apenas ele, o silêncio da fazenda e os batimentos cardíacos suaves de Elisa. Elias fechou os olhos, respirando fundo o novo cheiro de sua casa, o cheiro de lavanda e de futuro. Ele tinha uma criança, um segredo e uma montanha de desafios pela frente. Ele sabia que a vida, a partir de agora, seria intensa, dramática, mas inegavelmente preenchida. Ele não era mais o fazendeiro solitário. Ele era Elias, o guardião. Ele se deitou, o cesto perto o suficiente para que ele pudesse ouvir cada suspiro dela. A noite caiu sobre a Rota 37, e com ela a promessa de uma nova e perigosa jornada. O fazendeiro fez fazendeiro solitário encontra bebê dentro de um cesto perto do lixão. O que ele fez deixou todo mundo apaixonado e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a solidão era apenas o eco das suas próprias botas no chão de madeira? Uma condição aceita, quase um amigo silencioso.
Para Elias, essa era a vida na Rota 37, até que o destino lhe atirou um desafio embrulhado em um cobertor de lavanda. Se você gosta de histórias de profunda transformação e amor incondicional, deixe o seu like, comente de qual cidade você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder o desenrolar dessa jornada. A promessa de uma nova e perigosa jornada rompeu com o primeiro raio de sol, não com o canto do galo, mas com um som mais agudo, mais imperioso, que perfurou o silêncio da fazenda. Elisa chorava, não o choro suave de quem apenas demanda atenção, mas o grito visceral, faminto, que trazia consigo a urgência absoluta da sobrevivência. Elias saltou do colchão de palha mais rápido do que faria por qualquer animal doente ou por um incêndio no celeiro. O coração dele disparou, uma máquina enferrujada subitamente forçada a operar em alta velocidade. Ele se aproximou do cesto improvisado. A luz fraca que entrava pela janela suja revelava o rosto vermelho da criança, as pequenas mãos agitadas buscando algo que não estava lá. Ele era um homem de terra, de ferramentas pesadas, de tratores e vacas parideiras. Ele sabia como consertar um motor diesel com as mãos calejadas, como julgar o clima pela cor do céu e como esperar pacientemente pela colheita, mas não sabia nada sobre a fome de um recém-nascido. O desespero fez seu estômago apertar. "Calma, pequena", ele murmurou, a voz rouca pelo desuso, soando estranha até para seus próprios ouvidos. "O que é que você precisa?" Obviamente, ela precisava de leite e de uma fralda limpa. O cheiro, sutil no dia anterior, agora se impunha, misturando o aroma adocicado da lavanda com algo mais forte, metálico e azedo. Elias pegou a criança, desajeitado. Ele a segurou como se fosse um saco de cimento, rígido, temendo que qualquer movimento em falso a quebrasse. O corpo de Elisa era surpreendentemente leve, mas a responsabilidade que ele carregava era esmagadora. Ele a levou para a cozinha. Havia um único pote de metal, um recipiente para café e água da cisterna fervendo sobre o fogão a lenha. Ele precisava de mais do que água morna. Ele precisava de sustento. A realidade bateu forte. Para manter o segredo, ele não poderia simplesmente aparecer na loja de conveniência da senhora. Helena na vila, comprando quilos de leite em pó e dúzias de fraldas P. Helena era a boca da Rota 37. Se Elias, o ermitão que nunca havia trocado palavras com uma mulher em 20 anos, além de cumprimentos secos, aparecesse com suprimentos de bebê, a notícia correria mais rápido que fogo seco no pasto. Elias colocou Elisa no cesto novamente, garantindo que o cobertor estivesse firme. Ele a observou por um longo minuto, memorizando o ritmo de sua respiração. Ele precisava de um plano de ação. E esse plano envolvia uma viagem de 25 quilômetros na direção oposta à sua cidade, até Solução, um município maior, onde ele seria apenas mais um rosto anônimo na multidão. Ele vestiu suas roupas mais limpas, camisa xadrez desbotada e jeans rasgado, e pegou a velha caminhonete azul, a mesma que ele usava para levar grãos ao silo. Antes de sair, ele abriu a porta do celeiro e falou com os animais, uma prática que ele tinha desde criança. "Não demoro", disse ele, dirigindo-se a um grupo de vacas leiteiras que o olhavam com indiferença. "Cuidem da casa." A viagem até Solução foi uma agonia de ansiedade. Cada lombada na estrada o fazia acelerar o passo. Ele tentou pensar em uma desculpa plausível caso alguém o visse. Ele poderia dizer que estava comprando suprimentos para um vizinho doente? Não, ninguém acreditaria que ele tinha amigos. Ao chegar na cidade, ele estacionou longe do centro. O primeiro passo foi a farmácia. Ele entrou, os músculos tensos, sentindo os olhares dos atendentes, embora soubesse que eram apenas clientes ocupados com seus próprios afazeres.
Ele se dirigiu diretamente ao corredor de bebês, um labirinto de cores pastéis e embalagens com rostos sorridentes. Ele pegou um pacote pequeno de fraldas recém-nascido, o menor que encontrou. Em seguida, procurou o leite em pó. Havia tantas marcas, tantas opções. Ele escolheu uma lata neutra, sem grandes ilustrações, e colocou-a no cesto. Ele evitou a tentação de comprar roupinhas coloridas. Ele sabia que precisava ser prático. No caixa, o atendente, um jovem entediado com piercings na sobrancelha, nem sequer ergueu os olhos. "Mais alguma coisa, senhor?" O jovem perguntou, bipando a lata de fórmula. Elias engoliu em seco. "Sim, mamadeira e um bico extra." O jovem finalmente olhou para cima, um vislumbre de curiosidade em seus olhos. Elias tentou parecer impassível, como se compras de bebê fossem algo rotineiro para ele. "Para quem é, senhor?" perguntou o atendente com um sorriso forçado. O sangue de Elias gelou. Ele havia ensaiado mentalmente dezenas de desculpas, mas nenhuma delas parecia convincente agora. "É para uma sobrinha distante." Ele mentiu, a voz grave e forçada. "A família dela sofreu um acidente. Eu sou o único que pode ajudar." A mentira era desnecessária, mas a urgência de proteger Elisa era mais forte que sua aversão a falsidades. O atendente assentiu, sem realmente se importar, e processou a compra. Elias pagou em dinheiro, sem deixar rastros digitais, e saiu apressado. Ele voltou para casa com a sensação de ter roubado um banco. Mas assim que entrou na fazenda, o choro de Elisa se transformou em um gemido impaciente, lembrando-o da recompensa e do perigo de sua missão. A primeira mamadeira foi um desastre coreografado. Ele seguiu as instruções da lata com a precisão de um cirurgião, medindo colheres de pó com a ponta da faca de cozinha. A água estava morna demais, então ele a esfriou com pressa. Quando finalmente ofereceu o bico para Elisa, ela o rejeitou, girando a cabeça. Elias sentiu uma onda de frustração e desespero. Ele balançou o cesto, cantarolando uma melodia antiga que sua mãe costumava cantar enquanto ordenhava as vacas. Surpreendentemente, a melodia funcionou. Elisa parou de chorar e o encarou com aqueles olhos azuis profundos, curiosos. Elias tentou novamente, com mais delicadeza. Desta vez, ela aceitou o bico. O som da sucção era o mais maravilhoso que Elias já havia ouvido em sua vida solitária. Ele se sentou na cadeira de balanço da cozinha, a única mobília confortável que possuía, e a alimentou, observando cada pequeno movimento. A partir daquele momento, a vida de Elias deixou de ser dele. Ele não era mais regido pelo sol e pelas necessidades da lavoura, mas pelo ciclo implacável de alimentação, troca de fraldas e sono de Elisa. A fazenda se tornou um acampamento militar de operação secreta. Ele instalou o cesto em um quarto que antes usava como depósito de sementes, longe das janelas da frente, garantindo que o som dos choros e os cheiros não escapassem. O conflito interno era constante. A cada troca de fralda, a cada arrotinho bem-sucedido, a ligação entre eles se aprofundava, mas o medo de ser descoberto crescia exponencialmente. Elias estava dormindo apenas algumas horas picadas por noite, trabalhando de dia para manter a rotina da fazenda, enquanto à noite ele se dedicava a ser pai. Ele percebeu o quanto era ignorante sobre as necessidades emocionais de um bebê. Elisa não precisava apenas de comida. Ela precisava de calor. Ele a segurava contra o peito enquanto andava pela casa, sentindo o peso minúsculo dela e o calor suave. Ele falava com ela, contando sobre a terra, sobre as estações, sobre os desafios de ser um fazendeiro. Ele não sabia se ela entendia, mas o som de sua voz parecia acalmá-la. Uma tarde, enquanto lhe dava banho em uma pequena tina de metal na pia da cozinha, um momento de pura revelação aconteceu.
A água morna e os sabonetes suaves que ele havia comprado em solução criavam bolhas que flutuavam no ar. Elisa espirrou, sorriu. O primeiro sorriso que ele tinha visto, uma curva involuntária dos lábios, mas que atingiu Elias como um raio. Ele não era um homem de lágrimas. A última vez que havia chorado foi no funeral de seu pai, há mais de 20 anos. Mas naquele momento, vendo aquele sorriso que era pura luz, a emoção o dominou. Aquele bebê, jogado fora como lixo, havia trazido mais alegria e propósito para sua vida do que ele jamais havia ousado sonhar. Ele percebeu que não a estava apenas protegendo de um mundo cruel. Ela o estava salvando da aridez de sua própria alma. Ele começou a chamá-la de minha menina de lavanda, por causa do cheiro persistente do cobertor em que a havia encontrado. O desafio, no entanto, não era apenas interno. As peculiaridades de Elias, que antes eram vistas como excentricidades inofensivas, começaram a levantar suspeitas em Rota 37. O vizinho mais próximo, Silas, que cultivava milho do outro lado da cerca de arame farpado, era um homem de poucas palavras, mas de olhos observadores. Silas notou que o caminhão de Elias estava sendo usado com mais frequência do que o normal. Notou também que Elias parecia mais exausto, suas barbas mais longas, mas havia algo diferente nele, uma espécie de tensão focada que não era característica da apatia tranquila do velho fazendeiro. Um dia, Elias precisou urgentemente de uma peça de trator que só a ferraria local, administrada pelo velho Juca, possuía. Juca era um fofoqueiro profissional. Elias entrou na loja, sentindo-se imediatamente nu sob o escrutínio do homem. Elias, que milagre! Juca exclamou, limpando as mãos engorduradas. Pensei que você tinha hibernado por mais um ano. Só preciso daquela engrenagem para o motor. Elias respondeu direto. Enquanto Juca procurava a peça, ele disparou a metralhadora de perguntas. Você parece cansado, Elias. Problemas no sono? Algum animal doente? Elias balançou a cabeça. Apenas a idade chegando, Juca. E o trabalho? Juca então fez a pergunta que fez o estômago de Elias despencar. Você está cheirando diferente, Elias. Um cheiro doce, meio de sabonete caro. Não é o cheiro de terra molhada que eu conheço. Elias, pego de surpresa, hesitou. Ele havia trocado a camisa rapidamente antes de sair, mas talvez o perfume infantil do talco que ele estava usando em Elisa houvesse impregnado suas roupas. Ah! Ele tossiu. É um sabonete novo que comprei para as mãos. Tive que limpar graxa persistente. Juca arqueou uma sobrancelha, mas aceitou a desculpa. Não porque fosse crível, mas porque Elias nunca mentia. Ele era conhecido por sua honestidade brutal. Aquele pequeno incidente provou que o risco de exposição estava aumentando. Ele não podia mais se dar ao luxo de ter um deslize. Aquele cheiro doce, o cheiro de inocência, era sua fraqueza. Ele decidiu que precisava de uma alternativa. Ele não podia mais depender das idas à cidade, mas também não podia deixar de dar a Elisa o que ela precisava. Ele olhou para o vasto campo de pasto que ele cultivava. Sua fazenda era primariamente de grãos, mas ele ainda mantinha algumas vacas leiteiras para consumo próprio. Ele ponderou a ideia, sabendo que era arriscada, mas necessária. Se ele conseguisse obter leite de cabra ou leite de vaca e adaptá-lo para Elisa, ele poderia reduzir drasticamente suas viagens à solução. Seria um desafio nutricional, mas era um risco que ele estava disposto a correr pela segurança dela. Naquela noite, sob a luz fraca de uma única lâmpada a querosene, Elias se debruçou sobre um livro antigo de sua mãe, um manual de fazenda de décadas atrás que continha informações sobre como preparar alimentos básicos para órfãos em tempos de escassez. A leitura o levou a uma época em que a vida era mais dura, mas a comunidade era mais unida. Ele encontrou a seção sobre leite fortificado,
uma mistura de leite de vaca fresco, água de arroz e um pouco de açúcar para imitar a riqueza do leite materno. Ele precisava tentar. Nos dias que se seguiram, Elias dividiu seu tempo entre a lavoura e a experimentação na cozinha. Ele ordenhava a melhor de suas vacas, a Giselda, que produzia um leite mais gordo e cremoso. Ele fervia o leite por horas, esterilizava tudo meticulosamente, seguindo o manual com fervor. Ele tinha um medo terrível de que ela adoecesse por sua inexperiência. Elisa, surpreendentemente, aceitou a nova mistura. O alívio de Elias era palpável. Ele havia cortado a dependência externa. Agora, ele precisava apenas manter o isolamento e garantir que nenhum ruído, nenhum cheiro escapasse dos limites da Rota 37. No entanto, a solidão que ele havia valorizado por tanto tempo agora era um peso. Ele tinha alguém para amar, mas não podia compartilhar essa alegria. Ele não podia pedir conselhos. Ele não podia sequer desabafar sobre a exaustão. Ele era, mais do que nunca, um guardião solitário, lutando contra o mundo em silêncio. Ele pensou na mãe de Elisa. Quem teria sido capaz de tamanha crueldade? A pessoa que a abandonou no lixão não poderia ser humana. Mas havia outra possibilidade que assombrava Elias. E se a mãe tivesse sido forçada a abandoná-la? E se ela estivesse procurando desesperadamente por Elisa? Ele rejeitou a ideia. Um bebê jogado em um cesto perto do lixão não era um ato de amor desesperado, era negligência. E se a mãe tivesse voltado, ela teria procurado na polícia ou teria espalhado cartazes. Não havia nada, apenas o silêncio da noite. Elias se convenceu de que Elisa era dele agora. Uma dádiva que ele havia encontrado na mais improvável das circunstâncias. Os dias se transformaram em semanas. Elisa começou a responder com gorgolejos, a seguir o movimento de Elias com os olhos. O fazendeiro solitário estava se transformando em um pai, e essa transformação era visível em sua postura e em seus olhos, que agora carregavam um brilho de propósito. Mas esse brilho estava prestes a ser testado. Um dia, enquanto Elias estava no campo reparando uma cerca danificada, ele viu uma figura se aproximando pela estrada de terra. Não era Silas, o vizinho. Era o xerife local, o temido delegado Marcos, um homem conhecido por sua rigidez e por sua aversão a qualquer tipo de desvio na rotina da cidade. Marcos dirigia lentamente a picape oficial, levantando uma nuvem de poeira amarelada. Elias sentiu um frio na espinha. O xerife nunca vinha à sua propriedade, a menos que houvesse problemas sérios. Elias largou as ferramentas e caminhou até a cerca, tentando parecer calmo, mas o coração batia como um tambor no peito. O xerife parou o carro e desceu, seus óculos escuros escondendo a expressão. Ele não sorria. Elias, o xerife cumprimentou, a voz grave e autoritária. Tivemos um pequeno problema na estrada principal. O que houve, Marcos? Elias perguntou. Uma investigação, o xerife respondeu, apoiando-se na cerca. Tem havido alguns relatórios de vizinhos sobre movimentação estranha nesta região. E, mais importante, houve a descoberta. Elias sabia. O mundo estava prestes a cair sobre ele. Ele apertou os punhos. Que descoberta, xerife? Ele perguntou, tentando soar indiferente, mas o suor frio escorria por suas costas. Uma mulher desaparecida, Elias. Marcos disse, tirando os óculos e revelando um olhar penetrante. E o mais estranho é que encontraram um cesto abandonado perto do lixão, há algumas semanas. Um cesto com pertences infantis. O sangue fugiu do rosto de Elias. Ele sabia que o xerife não estava ali por causa de uma cerca quebrada. Ele estava ali por causa de Elisa. A fachada de normalidade que ele havia construído nas últimas semanas desmoronava ao som daquelas palavras. Marcos continuou, observando a reação de Elias com atenção clínica.
Você, Elias, sendo o morador mais próximo, viemos perguntar se viu algo. Ouviu algo. Qualquer coisa incomum, qualquer carro estranho que tenha passado pela Rota 37 nas últimas semanas. Elias estava na encruzilhada. Dizer a verdade significava a perda imediata de Elisa para os serviços sociais, a humilhação pública e, possivelmente, acusações de sequestro ou retenção de informações. Mentir significava aprofundar o segredo, arriscar-se a ser pego e enfrentar a fúria do xerife. Mas quando ele pensou no sorriso de sua minha menina de lavanda, a decisão foi instantânea. Ele precisava protegê-la. Não, xerife, Elias respondeu, sustentando o olhar de Marcos. Ele mentiu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Aqui é sempre a mesma coisa. Silêncio. Eu mal saio da fazenda, e quando saio, é sempre na direção oposta, para a solução, buscar peças. Ele manteve a fachada do velho solitário, o eremita que mal percebia o mundo ao seu redor. O xerife continuou a investigá-lo, seus olhos percorrendo a propriedade, buscando sinais de vida além do próprio Elias. Ele notou a roupa lavada secando na corda. Notou que havia menos poeira na entrada da casa do que o usual. Sei que você é um homem honesto, Elias, disse Marcos, mas se você souber de algo, se alguém apareceu por aqui, você precisa me dizer. É sobre uma criança desaparecida. Essa frase foi o golpe mais duro. Uma criança desaparecida. Elias estava escondendo a criança que o xerife procurava. Elias respirou fundo. Não tenho nada a declarar, xerife, mas se eu vir ou souber de algo, serei o primeiro a ligar. A minha palavra vale. Marcos aceitou isso. Ele conhecia a reputação de Elias. O fazendeiro podia ser rude, mas era um pilar de honestidade na comunidade. O xerife subiu na picape, deu partida no motor e se afastou, deixando para trás o cheiro de diesel e a poeira que lentamente assentava. Elias ficou ali parado por um longo tempo, observando o carro desaparecer na distância. A investigação estava aberta. O risco havia se tornado real e imediato. Ele correu para dentro de casa. Elisa estava dormindo pacificamente em seu cesto, alheia ao perigo que pairava sobre eles. Elias a pegou nos braços, aninhando-a. Ele se sentiu culpado por ter mentido para a autoridade, mas o peso da culpa não se comparava ao peso do amor protetor. Ele tinha que tomar uma decisão drástica. Ele não poderia mais viver à margem, na escuridão do segredo. Se a comunidade estava procurando ativamente por essa criança, e se os vizinhos estavam atentos aos seus movimentos, ele precisava agir. Ele precisava parar de se esconder e começar a construir uma realidade para Elisa. Uma realidade onde ela estivesse segura, mesmo que isso significasse enfrentar o julgamento de todos. Ele levou a criança para o celeiro. O celeiro era o único lugar grande o suficiente, com janelas para a estrada e espaço para trabalhar. Ele começou a mover os fardos de feno, a limpar a poeira e as teias de aranha. Ele construiria um quarto seguro e discreto ali, um santuário. Ele trabalharia dia e noite. Ele usaria todas as suas habilidades como construtor e fazendeiro. Ele daria a Elisa o que ela merecia. Ele sabia que a verdade, quando viesse à tona, seria explosiva. A decisão de Elias de manter a criança em segredo, de mentir para o xerife, criaria um conflito devastador com a comunidade. Mas o que ele estava prestes a fazer, a maneira como ele transformaria sua vida e a fazenda por aquela criança, mostraria ao mundo a profundidade de seu amor. Um amor que todos entenderiam, mesmo que o julgassem a princípio. A noite caiu novamente. Elias estava coberto de suor e palha, mas não sentia o cansaço. Ele olhou para Elisa, que dormia no cesto, agora embalada pelo som rítmico de seu martelo. Ele estava reconstruindo sua casa, reconstruindo sua vida, tijolo por tijolo, por causa dela. E essa construção era a prova silenciosa de que o amor pode surgir nos lugares mais sujos e transformar os corações mais solitários. Ele faria de sua fazenda o lugar mais seguro do mundo. Ele faria a coisa certa,
mesmo que fosse a coisa mais difícil. O fazendeiro solitário encontrou a criança abandonada e, ao transformar um velho celeiro no lugar mais seguro da terra, o que ele fez deixou todo mundo apaixonado. Você lembra de um tempo em que o silêncio era a única companhia e a esperança parecia ser apenas uma semente seca no chão? A história de Elias e da pequena Elisa não é apenas sobre a mudança de um homem, mas sobre como o amor, quando puro e inesperado, tem o poder de nos reconstruir das ruínas. Se esta história está tocando seu coração, deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde a bondade de Elias está viajando. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar cada passo desta jornada emocionante. A serra elétrica de Elias rasgou o silêncio da madrugada. Ele não dormia havia quase 48 horas, sustentado por café frio e pela pura adrenalina de sua promessa. A decisão de transformar o velho celeiro em um berçário seguro não era apenas uma escolha arquitetônica. Era uma declaração de guerra contra o abandono e uma promessa feita sob o peso daquele olhar infantil que o havia desarmado por completo. O cheiro de pólen, poeira antiga e mofo deu lugar ao odor fresco de madeira recém-cortada e, sutilmente, ao cheiro adocicado do talco de bebê que ele havia conseguido comprar na cidade vizinha em uma corrida desesperada antes do amanhecer. Ele havia escolhido o canto mais escuro e isolado do celeiro, onde as vigas de sustentação eram mais fortes e onde a luz do sol mal alcançava, escondido atrás da enorme pilha de fardos de feno que ele havia armazenado no inverno anterior. O plano era construir um pequeno cômodo com paredes duplas e isolamento que fosse totalmente indetectável do exterior. A primeira tarefa foi desmantelar a velha estrutura, retirando as tábuas podres e os ninhos de ratos. Elias, um homem conhecido por sua força, trabalhava com a delicadeza de um relojoeiro. Cada martelada era amortecida, cada tábua era colocada com o máximo de cuidado para não assustar Elisa. Ele a mantinha em seu cesto, bem perto, enrolada em um cobertor grosso, enquanto o trabalho seguia. Seus olhos castanhos e atentos observavam o gigante barbudo transformar o caos em ordem. Elias não era apenas um fazendeiro. Ele havia aprendido carpintaria com seu pai, e a precisão com que manejou o esquadro e o nível era impressionante. Ele começou a construir o quadro da parede. Ele usou madeira recuperada. Mas para o interior do quarto, ele precisaria de materiais novos, seguros e limpos. Foi no terceiro dia que o conflito logístico e o risco de descoberta atingiram o pico. Ele precisava de gesso, tinta não tóxica e, crucialmente, precisava de fórmula e mais fraldas. As poucas latas que ele havia comprado na primeira viagem já estavam quase no fim. Sair da fazenda era arriscado. Aquele era o momento em que a comunidade, notando sua ausência ou pior, sua presença fora do comum, poderia começar a fazer perguntas. Elias passou horas na frente do espelho quebrado de seu banheiro, fitando o próprio rosto. Sua barba estava desgrenhada, mas ele notava uma mudança sutil nos olhos. Havia menos vazio, mais propósito. Ele se barbeou, o que não fazia há anos, deixando apenas uma barba curta e bem aparada. Colocou uma camisa de flanela limpa, não as suadas e esfarrapadas que ele usava diariamente, e cobriu o cabelo com um chapéu de beisebol limpo, escondendo o cabelo ralo e emaranhado. Ele parecia um homem que estava voltando à vida. Na cidade, ele se moveu com uma furtividade que beirava a paranoia. Ele não foi ao armazém de sempre. Dirigiu 20 quilômetros até a cidade de Willow Creek, um lugar onde ele não era conhecido. Ele comprou sacos de cimento e gesso, explicando ao vendedor que estava reformando o galpão de ferramentas para guardar equipamentos sensíveis. A compra mais difícil, no entanto, foi a comida e as fraldas. Ele entrou na farmácia, o coração batendo descompassadamente.
sentindo que cada cliente o olhava com suspeita. Ele pegou várias latas de fórmula infantil, do tipo mais caro e hipoalergênico, e os pacotes maiores de fraldas. Uma jovem caixa com um sorriso gentil perguntou se era para a sobrinha. Elias hesitou. Ele não conseguia mentir facilmente. A tensão de ter que construir uma narrativa era quase mais desgastante do que o trabalho físico. É pro filho de um amigo. Ele gaguejou e a mentira saiu pesada e amarga em sua boca. Ele está viajando e pediu para eu ajudar. A caixa sorriu e acenou. Que bom que ele tem alguém para contar, senhor. Elias pagou em dinheiro e fugiu da loja o mais rápido que pôde, sentindo o peso da culpa, mas também o calor da missão. Ele estava mentindo, sim, mas ele estava mentindo para salvar uma vida. Ao voltar para a fazenda, ele se trancou novamente no celeiro. O novo quarto estava tomando forma. As paredes internas de gesso já estavam montadas, criando um espaço de 4 por 3 metros. Ele instalou o isolamento térmico, garantindo que o calor do fogão, a lenha portátil que ele instalaria, ali ficasse preso, e que os sons, especialmente o choro da bebê, não viajassem para fora. Ele pintou as paredes com um tom de amarelo claro, uma cor suave que contrastava drasticamente com a escuridão do celeiro. Quando a tinta secou, o cheiro de palha e mofo foi substituído por uma fragrância limpa, quase asséptica. Elisa o assistia de seu cesto. Naquele ambiente estéril e seguro que ele criara, a pequena estava prosperando. Ela estava ganhando peso. Suas bochechas estavam mais rosadas, e ela começava a emitir pequenos sons que Elias nunca imaginou que o fariam sorrir. Uma noite, enquanto trabalhava na instalação do piso de madeira laminado que ele havia comprado, ele ouviu o que parecia ser um gemido de frustração. Ele parou e olhou para Elisa. Ela não estava chorando de dor ou fome. Ela estava apenas reclamando baixinho, como se estivesse impaciente. Elias se ajoelhou ao lado do cesto. O que foi, hein, parceira? Papai está quase acabando seu palácio, ele murmurou. Ele pegou a bebê e a segurou contra seu peito, deixando-a sentir a vibração rítmica de seu coração cansado, coberto pelo cheiro de suor e serragem. Elisa imediatamente acalmou-se, aninhando o rosto em sua barba. Naquele instante, Elias percebeu que o amor não era uma emoção reservada para os jovens ou os casados. O amor era uma força brutal e silenciosa que havia invadido seu peito e exigido que ele mudasse. Ele havia passado anos se encolhendo, se escondendo, fugindo da dor da perda, mas agora ele estava se expandindo, crescendo para preencher o vasto e vazio espaço que Elisa havia ocupado. Ele se lembrou de sua esposa, Sara, que ele havia perdido para uma doença súbita 15 anos antes. A dor havia sido tão paralisante que ele havia se isolado, temendo sentir qualquer coisa novamente. Ele havia enterrado sua capacidade de cuidar junto com ela. Mas Elisa, com sua inocência forçada e seu destino cruel, havia desenterrado essa parte dele. A criação do quarto secreto não era apenas sobre proteção, era sobre redenção. O celeiro, que antes representava o trabalho duro e a solidão, agora representava a esperança e a paternidade. Ele construiu um armário embutido, escondido por uma falsa pilha de feno, onde guardava os suprimentos. Ele pendurou um móbile simples, feito com pedaços de madeira pintados com cores primárias, sobre o cesto de Elisa. Quando o vento entrava pela pequena e cuidadosamente vedada janela, o móbile girava e fazia sombras que fascinavam a bebê. Quando ele finalmente terminou, levou 5 dias de trabalho quase ininterrupto. O novo quarto de Elisa era um pequeno paraíso. Havia um berço simples que ele havia montado, um tapete macio e limpo no chão e uma cortina feita de um lençol velho que ele havia lavado e pendurado. Era quente, silencioso e, o mais importante, totalmente escondido. Ele pegou Elisa do cesto e a colocou no berço.
A bebê esticou os braços e soltou um som de contentamento. Elias ficou ali, observando-a. Ele havia movido montanhas por ela, transformado sua vida inteira em uma operação secreta. Mas a solidão não havia desaparecido. Ela havia mudado de forma. Agora não era apenas sua solidão, mas a solidão compartilhada de um segredo. A comunidade começou a notar Elias. Os vizinhos mais próximos, os Miller, comentaram com o carteiro que Elias parecia mais vivo. Ele estava trabalhando mais cedo e eles viam fumaça saindo de sua chaminé, mesmo quando o tempo estava quente. A pressão era imensa e ele sabia que em breve teria que sair de sua fortaleza. Ele precisava de uma história. Ele precisava de um plano que permitisse a Elisa existir, pelo menos em parte, sem despertar suspeitas imediatas. Ele não podia mantê-la confinada naquele pequeno quarto para sempre. Ele pensou no xerife, em sua promessa de que avisaria se alguém procurasse por um bebê. O silêncio do xerife era tanto um alívio quanto uma ameaça pendente. Significa que, por enquanto, ninguém estava procurando ativamente. Naquela noite, Elias tomou sua decisão final. O celeiro era seguro, mas o mundo lá fora estava esperando. Ele precisava de um álibi, de uma razão para suas compras e para sua mudança de comportamento. Ele teria que inventar uma vida, uma história que pudesse ser contada à luz do dia. Ele olhou para Elisa, que dormia profundamente. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Tudo bem, menina", ele sussurrou, acariciando sua cabeça com o polegar áspero. "Vamos enfrentar a tempestade. E quando o fizermos, faremos isso juntos." O que ele estava prestes a fazer exigiria mais coragem do que qualquer coisa que ele já havia feito na fazenda. Ele teria que sair de seu isolamento e apresentar ao mundo uma versão de sua nova vida, calculada para proteger sua filha adotiva a todo custo. Ele se tornaria um mestre da dissimulação, tudo em nome do amor. Ele se levantou, saiu do pequeno quarto, fechou a porta secreta, e a luz bruxuleante da lanterna iluminou o feno, escondendo perfeitamente o seu refúgio. Ele respirou fundo o ar frio e sentiu a força que Elisa havia lhe dado. Ele tinha um objetivo: proteger o que era precioso. E por isso, ele estava disposto a enfrentar o julgamento do mundo. Se essa história de amor incondicional te emociona, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa de esperança e se inscreva para saber qual é o plano de Elias para revelar a existência de Elisa sem colocá-la em risco. Ele está prestes a fazer algo que mudará a visão que a comunidade tem dele para sempre. O fazendeiro solitário encontrou o bebê dentro de um cesto perto do lixão, e o que ele fez deixou todo mundo apaixonado. Mas a fase mais difícil, a fase do disfarce e da mentira necessária, estava apenas começando. Você lembra de um tempo em que a esperança parecia ter abandonado os corações, e a fazenda de Elias era apenas um fantasma silencioso, povoado por um homem que preferia a companhia do silêncio e da terra. A história que vocês acompanham é sobre a redescoberta da vida e a força de um amor que surgiu do mais improvável dos encontros, transformando a rotina de um eremita em uma missão de amor e resiliência. Se essa jornada está te tocando, se o que Elias está fazendo em nome de Elisa faz sentido, curta o vídeo e comente de qual cidade você está nos assistindo. É fundamental se inscrever no canal para não perder o desenrolar dessa trama emocionante. Elias se levantou, a decisão pesando sobre seus ombros como o jugo de um touro, mas com uma leveza que há muito tempo não sentia. O amor havia se transformado em um plano. Ele tinha que limpar a casa, limpar a si mesmo e sair para o mundo como um homem diferente. Um homem que, aos olhos da comunidade, não estaria criando um bebê recém-descoberto, mas sim tentando desesperadamente retomar as rédeas de sua vida bagunçada. Sua primeira medida foi a mais simples, mas a mais chocante.
Ele foi até o pequeno espelho empoeirado, herança de sua mãe, e olhou para o homem que o encarava de volta. Barba espessa e selvagem, cabelo comprido e desgrenhado. Aquele não era um pai, era um lobo do mato. Ele pegou a tesoura e a navalha. O som da navalha raspando contra a pele úmida e ensaboada era alto no silêncio da manhã. Quando terminou, ele não parecia 10 anos mais jovem, mas parecia 10 anos mais vivo. O rosto anguloso, marcado pelo sol e pela solidão, estava exposto. Os olhos, antes opacos, agora tinham um brilho de propósito. Ele vestiu as poucas roupas que ainda estavam em boas condições, guardadas para funerais ou visitas médicas. Uma camisa de flanela limpa e calças de brim sem rasgos. O cheiro da fazenda ainda o impregnava. Mas ele se demorou no banho, tentando lavar não apenas a sujeira, mas a aura de abandono que o cercava. A tarefa mais difícil seria a viagem à cidade. Ele precisava de suprimentos que não podia comprar no pequeno armazém de Dona Clara, a guardiã oficial de todos os segredos do vilarejo. Ele precisava de fraldas, uma quantidade imensa de fraldas descartáveis, leite em pó especializado e, crucialmente, um berço portátil que pudesse ser montado e desmontado rapidamente dentro de seu refúgio secreto. Ele pegou a velha caminhonete azul e dirigiu por 2 horas até Harmony Creek, uma cidade grande o suficiente para que sua aparência ou suas compras não gerassem imediatamente uma fofoca local. O supermercado era um labirinto de luzes fluorescentes e cheiros de produtos industrializados. Elias sentia-se um estranho, um ser pré-histórico que de repente invadia o século XXI. Ele empurrou o carrinho com as mãos trêmulas, mas firmes, indo direto para a seção de bebês. Ali estava a prova de sua mentira. Uma jovem caixa, com cabelo tingido de roxo e um piercing no nariz, o observava com curiosidade. Elias encheu o carrinho. 3 pacotes gigantes de fraldas, 5 latas do leite especial e uma sacola de itens variados, shampoo suave, lenços umedecidos e um pequeno mordedor em formato de coelho. Ele tentou parecer incomodado e apressado. Ao chegar ao caixa, a moça não resistiu. "Comprando para a primeira neta, senhor?" ela perguntou, com um sorriso de escárnio levemente irônico, enquanto escaneava os produtos. Elias limpou a garganta usando a voz que não usava para conversar há meses, áspera e profunda. "Não", ele respondeu olhando para o chão, mas com firmeza calculada. "Estou ajudando um amigo. Ele está em uma situação difícil. Tem que cuidar da filha recém-nascida e não sabe por onde começar. Eu me ofereci para fazer as compras." A moça encolheu os ombros, a curiosidade satisfeita o suficiente para não perguntar mais. Ninguém naquela cidade se importava o suficiente com um fazendeiro desconhecido vindo de longe. Elias pagou em dinheiro e saiu dali o mais rápido possível. O plano começava a funcionar. Desviar a atenção, criar uma história. A mentira era a fundação do castelo que ele construía para Elisa. De volta à fazenda, a rotina dupla se instalou, brutal e exaustiva. Ele passava o dia trabalhando nas terras, deixando a fazenda com uma aparência de vida normal, cortando feno, reparando cercas, parecendo o velho Elias, o recluso, mas um recluso produtivo. Mas assim que o sol se punha, ele se transformava. Ele voltava para o celeiro, desvendava a porta secreta e entrava no mundo quente e aconchegante que havia criado para Elisa. Ela estava crescendo rapidamente. Já ria, gorgolejava e tentava agarrar seus dedos fortes e calejados. Elias se pegava conversando com ela por horas sobre o clima, sobre a colheita, sobre os nomes das estrelas. Ele cantava canções de ninar que sua mãe cantava para ele, desafinadas e cheias de amor. O cheiro de talco, leite e bebês era o cheiro da felicidade, um aroma que ele escondia com feno e terra. A segunda fase do plano exigia coragem de verdade. Ele precisava de um álibi contínuo para sua nova aparência e para o volume incomum de lixo. Fraldas sujas,
latas de fórmula. Ele precisava reentrar na sociedade de Willows Creek. Ele dirigiu até o armazém geral de Dona Clara, a 1 hora de sua fazenda. Era o centro social da comunidade. Dona Clara era uma mulher pequena, mas robusta, com olhos que pareciam esquadrinhar a alma de quem entrava em sua loja. Ela já estava inclinada sobre o balcão quando Elias entrou, o guizo da porta anunciando a presença do homem da montanha. Ela o encarou, avaliando a barba feita, a camisa limpa. Seu olhar estreitou-se. Ora, Elias, parece que o senhor finalmente encontrou a torneira da água quente, disse ela sem rodeios. Elias sorriu, um sorriso pequeno, prático, que não chegava aos olhos. Ele começou a encher sua cesta com os itens de sempre: farinha de milho, café forte, querosene. Não, Clara, não é a torneira, ele respondeu com um tom de cansaço contido. Na verdade, estou em maus lençóis, como sempre. Tive que contratar ajuda. Clara parou de organizar as conservas e se apoiou no balcão. Ajuda? Desde quando o senhor confia em alguém que não seja seus cavalos? É uma prima distante, Maria. Elias inventou rapidamente, a história já pronta e ensaiada. O marido dela a abandonou e ela precisava de um lugar para ficar. Eu precisava de alguém para cuidar dos livros e dar uma geral na casa. Ela é meio metódica, por isso estou comprando sabão em pó novo e, bem, essa esponja mais macia. Ela insiste que minhas panelas estão imundas. Ele pegou uma pequena garrafa de um perfume floral barato da prateleira de cosméticos, algo que Maria poderia usar. Era um toque de mestre na dissimulação. Clara olhou para o perfume, depois para Elias, a suspeita misturada com o entusiasmo de uma nova fofoca. Maria, ela repetiu, saboreando o nome. E ela está se adaptando? É de longe? Do sul. Está se adaptando, mas não gosta do isolamento. Ela me pressiona para eu cuidar da minha aparência. Elias riu baixinho, fingindo resignação. Ele havia plantado a semente. A história de Maria, a prima metódica, explicava a casa limpa, as roupas arrumadas, e em breve explicaria a necessidade de comprar comida mais variada e melhor. Ele não precisava de fraldas ou leite ali. Ele ainda as compraria na cidade grande. Mas ele precisava provar que havia uma presença feminina na fazenda. Pois bem, Elias, disse Clara, com um aceno de cabeça lento. Diga a Maria que se ela precisar de ovos frescos ou um bom cozido, que venha me ver. E cuide bem dela, o senhor não tem facilidade com pessoas. Cuidarei, Elias prometeu, sentindo-se um mentiroso no púlpito. Ele voltou para casa com uma sensação de triunfo vazio. Ele estava seguro, por enquanto. O mundo acreditava em Maria, mas a segurança era frágil e a vida, como sempre, tinha uma maneira cruel de testar a força do amor. Uma semana após sua reintrodução ao mundo, no meio de uma noite fria e chuvosa, Elias foi acordado não pelo choro habitual, mas por um gemido baixo e estrangulado. Ele se levantou da cama improvisada ao lado do berço e pegou Elisa. O choque de sua testa contra a palma áspera de Elias foi imediato e aterrorizante. Ela estava em chamas. A febre alta a consumia. Seu rosto estava vermelho, sua respiração rápida e superficial. O pequeno corpo tremia em seus braços, apesar das camadas de cobertores. O pânico o atingiu com a força de um raio. Todo o seu conhecimento prático, como curar uma pata quebrada de ovelha, como diagnosticar uma cólica em um cavalo, era inútil. Ele não sabia nada sobre a medicina humana, muito menos a neonatal. Oh, meu Deus, não, ele murmurou, andando pelo pequeno quarto, balançando-a suavemente, tentando esfriá-la com um pano úmido. Ele passou o resto da noite em vigília, aterrorizado. Ele podia ouvir o vento uivando lá fora, a chuva tamborilando no telhado. A tempestade parecia refletir a tempestade dentro dele. Ao amanhecer, a febre não havia baixado. Elias percebeu a terrível verdade.
Seu isolamento, o escudo que ele havia construído para protegê-la do mundo, era agora a ameaça mais mortal. Elisa precisava de um médico. Ela precisava de antibióticos ou de alguma intervenção especializada. Ele não podia simplesmente levá-la ao hospital. A ausência de Maria seria notada, e a história de uma criança recém-nascida seria impossível de explicar. Ele seria investigado, e ela seria tirada dele. A ideia de perdê-la causava-lhe uma dor física, um aperto no peito que o deixava sem ar. Ele sentou-se na cadeira de balanço, segurando o bebê mole e febril, e olhou para a porta secreta. A única solução era a mais arriscada de todas. Ele teria que violar completamente seu isolamento e revelar parte de seu segredo a um estranho, alguém que ele pudesse de alguma forma coagir ou convencer a manter silêncio. Ele pensou na doutora Alana Ruiz. Ela era uma médica de família que atendia na cidade mais próxima, conhecida por sua discrição e por ter um coração gentil. Ela tinha fama de ajudar pessoas em situações atípicas. Elias tomou sua decisão. Ele cobriu Elisa cuidadosamente, aninhando-a em seu berço, e lhe deu um beijo suave na testa. "Eu voltarei logo, querida. Eu prometo", ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Ele saiu do celeiro apressado, sentindo o peso da traição contra seu plano. Ele estava prestes a colocar a vida de Elisa nas mãos de uma desconhecida, mas não havia outra saída. O amor incondicional exigia agora o salto mais perigoso de fé. Elias pegou o telefone fixo, empoeirado, que ele usava apenas para emergências, e discou o número do consultório da doutora Ruiz. Ele se preparava para dar a ela a versão mais aterradora de sua história, uma que justificasse a necessidade de um atendimento de emergência em segredo na fazenda mais isolada do condado. "Consultório da doutora Ruiz", atendeu uma voz clara. "Eu preciso falar com a doutora", disse Elias, sua voz grave e urgente. "É sobre uma emergência, uma criança." "Senhor, a doutora só atende com hora marcada. Qual é a idade da criança?" Elias apertou o telefone com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Ele não podia mentir sobre a idade, mas não podia dar detalhes. "Ela tem poucos meses", ele disse, mantendo a voz firme, mas injetando nela uma dose de desespero. "A situação é incomum. Eu não posso trazê-la até o consultório. É uma questão de segurança. Se a doutora não vier, esta criança vai morrer, e eu serei culpado por isso." Houve um silêncio do outro lado da linha, pesado e avaliativo. "Qual é o seu nome, senhor? E onde você está?" "Eu sou Elias Thorne, e eu preciso que a doutora Ruiz venha à minha fazenda. É a fazenda Thorne, no final da estrada antiga, onde o asfalto acaba. Diga a ela que a situação é de vida ou morte, e que eu darei a ela qualquer quantia em dinheiro que ela pedir. Mas ela deve vir sozinha e deve ser discreta. Ninguém pode saber." Ele desligou antes que ela pudesse responder, deixando o mistério e a urgência pairarem no ar. Ele havia jogado o dado. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar no frio da fazenda, com o calor de sua filha adotiva queimando em seus braços, esperando que a bondade de uma estranha fosse mais forte do que a curiosidade do mundo. Ele havia arriscado tudo, mas pelo amor de Elisa, ele não hesitaria em arriscar a própria liberdade. O fazendeiro fez fazendeiro solitário encontra bebê dentro de um cesto perto do lixão. O que ele fez deixou todo mundo apaixonado e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo onde a esperança era uma chama bruxuleante, mas suficiente para afastar a escuridão? Lembra-se de Elias Thorne, o fazendeiro solitário, e da pequena Elisa, o milagre que ele encontrou na beira do lixão? Se você chegou até aqui, é porque o destino de Elias e Elisa te tocou profundamente. Deixe seu like e me diga nos comentários de qual cidade maravilhosa você está acompanhando esta história de amor e sacrifício. Não se esqueça de se inscrever para não perder a conclusão épica dessa jornada.
Elias estava encharcado de suor frio. Ele tentava equilibrar o calor ardente de Elisa em seu peito com a necessidade de se manter calmo, enquanto ouvia o rangido distante de pneus no cascalho. Era um som pequeno, mas naquela noite fria ecoou como o prenúncio de um julgamento. Ele sabia que, se a doutora Ruiz tivesse ligado para as autoridades, aquele carro não viria sozinho. A sirene viria primeiro, rasgando o silêncio da fazenda. Quando os faróis de um sedã modesto iluminaram a cerca, ele soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. A doutora Ruiz saiu do carro. Era uma mulher alta, de cabelos escuros presos em um coque firme, vestindo um casaco pesado e carregando uma mala médica. A luz fraca da varanda revelava a expressão cautelosa em seu rosto, misturada com uma dose profissional de ceticismo. Ela olhou para a fazenda, para o mato ao redor e finalmente para Elias, parado na porta como um guarda desesperado. "Senhor Thorne", ela disse, e sua voz era baixa e medida. A recepcionista disse que era uma emergência de vida ou morte e que deveria ser discreto. "E é?", Elias respondeu, gaguejando ligeiramente, mas se forçando a endireitar a postura. "Por favor, entre, rápido." Ele a conduziu para a pequena sala de estar, onde o calor da lareira lutava contra o frio do lado de fora. A doutora, acostumada ao ambiente clínico estéril, franziu o nariz por um segundo com o cheiro de madeira queimada, terra molhada e leite. Elias colocou Elisa cuidadosamente sobre um cobertor limpo na mesa de jantar, que servia como superfície mais plana. A menina gemia baixinho, seu rosto vermelho e úmido. "Ela tem febre alta há horas. Ela não está se alimentando bem", ele explicou, a urgência em sua voz se sobrepondo a qualquer tentativa de esconder a verdade. A doutora Ruiz não perguntou nada de imediato. Ela abriu sua mala, tirou um termômetro e colocou-o cuidadosamente sob o braço de Elisa. Enquanto esperava, seus olhos varreram o cenário. A casinha limpa, mas espartana, o cesto de vime perto do fogo, as fraldas recém-lavadas penduradas para secar. Ela notou o quão habilmente Elias a segurava, o toque de um pai, não de um sequestrador amador. O termômetro apitou e a médica engoliu em seco. 40 graus. Isso é perigoso, Elias. Ela precisa de resfriamento e hidratação imediata. Há quanto tempo ela está assim? Desde a tarde, ele admitiu, sentindo-se um fracasso. Eu dei banho morno, mas não adiantou. Eu não sei o que fazer. Ela é só minha. A doutora Ruiz levantou o olhar. Era a hora de perguntar o que todos perguntariam. Onde está a mãe dela, Elias? E por que você está aqui sozinho com uma criança que parece ter apenas alguns meses? Elias sabia que a mentira seria inútil agora. A verdade nua era a única moeda que ele tinha misturada com o desespero. Ele respirou fundo, olhando para o rosto inocente e sofredor de Elisa. Eu a encontrei, perto do lixão, há algumas semanas, em um cesto. Não sei quem é a mãe, nem por que ela foi deixada lá. Eu a peguei, doutora. Eu a trouxe para casa e a amei, e eu não vou deixá-la morrer debaixo do meu teto. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo crepitar da lenha e pela respiração pesada de Elisa. A doutora Ruiz era uma profissional de anos. Ela já tinha visto miséria, desespero e mentiras. Mas o tremor na voz de Elias, a pureza do pânico em seus olhos castanhos, não parecia fabricado. Ele era um homem grande e rude, que estava implorando por uma vida pequena e indefesa. A médica, cujo coração era mais mole do que sua aparência sugeria, fechou os olhos por um instante. Ela sabia as regras. Ela deveria ligar imediatamente para o serviço social, para a polícia. Mas olhando para Elisa, ela viu apenas uma vítima. E olhando para Elias, ela viu um salvador improvável. Você cometeu um crime, Elias. Ela sussurrou, a voz tensa. Apesar da sua intenção ser boa, você não tem custódia e está escondendo uma criança que pode ser considerada desaparecida. Eu sei.
Ele concordou, curvando a cabeça. Mas se eu tivesse ligado, se eu a levasse a um hospital, eles a tirariam de mim. E se você a levar agora, ela pode não sobreviver ao transporte. Por favor, trate-a aqui. Eu lhe darei o dobro do que cobra, o triplo. A doutora Ruiz ignorou a oferta de dinheiro. Ela olhou para Elisa novamente. A febre estava drenando a energia da criança. A ética médica falou mais alto que a lei naquele momento. Tudo bem, ela disse, apanhando uma seringa e uma garrafa de soro. Vamos tratar a febre primeiro. Ela provavelmente tem uma infecção bacteriana simples, mas precisa de antibióticos e de esfriar o corpo. Traga-me panos limpos e água fria. Muita água fria. Pelos próximos 30 minutos, o fazendeiro Elias trabalhou como um enfermeiro dedicado sob as ordens precisas da médica. Ele segurou Elisa enquanto ela recebia a injeção, manteve compressas frias em sua testa e troncos e segurou a colher de soro que a doutora administrava lentamente. A doutora Ruiz monitorou a menina, ajustando as doses e observando a reação do corpo. Lentamente, milimetricamente, a febre começou a ceder. O choro alto se transformou em gemidos leves e, finalmente, em uma respiração mais suave e profunda. Elisa estava dormindo, exausta, mas segura. A doutora Ruiz limpou sua área e guardou seu equipamento. Elias estava sentado ao lado da mesa, exausto, com a testa apoiada na mão. Ela vai ficar bem. A médica disse, sua voz agora mais suave. Eu deixei os antibióticos e a dosagem para a febre. Você precisa continuar com os banhos mornos e garantir que ela beba. Ela precisará de acompanhamento, Elias, e eu não posso vir aqui todos os dias. Elias levantou a cabeça. O que você vai fazer? A doutora Ruiz olhou para ele, para o seu rosto marcado pelo tempo, mas redimido pelo amor. Ela viu o peso de sua decisão e soube que se ela o denunciasse, faria um mal enorme àquela criança, separando-a de quem a salvou. Eu não vi nada, Elias, ela declarou, a decisão tomada. Eu não estive aqui. Você me pagou uma consulta de emergência para um adulto. É isso, mas isso não pode durar. Você está vivendo à margem da lei e isso é perigoso para você e para ela. Ela se aproximou e seu tom ficou confidencial. O amor que você tem por ela é claro, Elias. Isso não se finge, mas o mundo não funciona só com amor. Você precisa dar a ela um futuro legal, um nome oficial. Você precisa adotar essa criança. Eu não posso fazer isso. Eles vão perguntar como eu a encontrei. Vão levá-la embora. Ele respondeu, a voz cheia de desespero renovado. Talvez não. O que você fez por amor. E o serviço social é feito de pessoas, pessoas que têm compaixão. Se você aparecer agora, antes que ela esteja maior e mais difícil de explicar, com um bom advogado, e contar a verdade sobre tê-la encontrado, você tem uma chance de oficializar o que já é real, que você é o pai dela. Ela colocou a mão sobre o ombro dele. Você não pode viver no isolamento, Elias. Não se você a ama. O amor exige sacrifício. E às vezes, o maior sacrifício é enfrentar o mundo para protegê-la. A doutora Ruiz aceitou apenas o pagamento normal pela consulta, recusando qualquer bônus, e partiu, levando consigo o segredo e deixando para trás a semente de uma nova esperança e a inevitabilidade de um conflito maior. A recuperação de Elisa foi rápida e completa, um testemunho do cuidado incansável de Elias e da medicação precisa. Os dias se transformaram em semanas. O sol de outono deu lugar ao ar fresco do inverno, e a pequena Elisa floresceu. Ela ria agora, um som que era a melodia mais doce na fazenda, e balbuciava sílabas que Elias tentava decifrar com a atenção de um estudioso. Eles viveram em uma bolha de felicidade e isolamento. Elias plantou mais couve, colheu as últimas abóboras e preparou a fazenda para o frio. Tudo isso com Elisa presa em uma tipóia improvisada em seu peito.
ou deitada em seu cesto, observando-o com olhos curiosos e azuis. O fazendeiro solitário não era mais solitário. Ele era um pai, com um propósito que superava o medo. No entanto, as palavras da doutora Ruiz martelavam em sua mente. O amor exige sacrifício. Elias sabia que não podia viver para sempre nas sombras, com a ameaça de que, a qualquer momento, alguém o denunciaria, ou que Elisa precisasse de cuidados médicos mais sérios que ele não conseguiria prover em segredo. Ele olhava para o futuro, a escola, os vizinhos, a inevitável curiosidade. Ele precisava garantir o futuro de Elisa. Ele precisava dar a ela o direito de existir. Ele passou o feriado de Ação de Graças sozinho com Elisa, assando um pequeno frango e agradecendo em voz alta por aquele milagre. Foi naquela noite que ele tomou a decisão final. Ele ligou para o único advogado que conhecia na cidade, um homem chamado Richard, que havia ajudado seu pai com documentos de terra anos atrás. Richard, eu preciso de um favor. Elias começou, a voz rouca. Não é sobre terras. É sobre uma criança. Eu preciso oficializar a paternidade e eu preciso que você me ajude a contar a história do cesto. Houve um longo silêncio, seguido por um suspiro pesado do outro lado. Richard conhecia a reputação de Elias como um homem honesto, embora reservado. Isso é grande demais, Elias. Podemos estar falando de adoção, ou pior, de acusações criminais. Eu sei, Elias disse com firmeza, mas não vou mais me esconder. Eu fiz o que qualquer ser humano faria. Eu salvei a vida dela. Agora, se eles querem me prender por isso, que prendam. Mas farei isso de cabeça erguida, para que Elisa saiba que seu pai lutou por ela. O advogado, movido pela inesperada paixão na voz do fazendeiro, concordou em ajudar, aconselhando-o a reunir todas as evidências possíveis, desde os cobertores do cesto até as anotações sobre a data exata do encontro. A batalha seria pública e difícil. 2 semanas depois, Elias dirigiu até a cidade. Não era mais o mesmo homem que havia fugido das responsabilidades do mundo. Ele estava vestindo suas melhores roupas, com a barba bem aparada, e Elisa estava confortavelmente segura em seu colo, embrulhada em um casaco grosso de lã. A história de Elias se espalhou como fogo, não através de fofocas maldosas, mas através dos corações de pessoas como a doutora Ruiz, que confirmou a Richard que Elias havia agido apenas por desespero e amor, salvando a vida da criança. Quando Elias finalmente se apresentou ao serviço social e ao juizado de menores, ele não estava sozinho. A notícia do fazendeiro do milagre havia mobilizado a pequena comunidade. Vizinhos, alguns que mal falavam com ele, se reuniram em frente ao tribunal. Eles não estavam ali para julgá-lo, mas para atestar sua decência e sua dedicação inquestionável. O julgamento emocional começou com o testemunho de Elias, direto e sem adornos, sobre a noite fria e o cesto abandonado. Ele falou sobre as noites sem dormir, sobre a primeira vez que Elisa sorriu, sobre como ela havia preenchido o vazio de sua vida. Ele não pediu clemência, ele pediu apenas o direito de amar. A assistente social, que inicialmente estava pronta para emitir uma ordem de remoção, olhou para a galeria lotada. Ela viu o rosto solene da doutora Ruiz, as acenos de cabeça dos fazendeiros locais. Ela viu a pequena Elisa, que estava tranquilamente dormindo nos braços do pai, alheia à batalha legal travada por ela. A prova de que Elias Thorne era apto estava ali, na confiança absoluta que a criança demonstrava por ele. O processo foi longo e complexo, mas o veredito final foi um testemunho do poder da verdade e do amor incondicional. O juiz, limpando os óculos, fez uma declaração que tocou a alma de todos os presentes. O Senhor Thorne agiu fora dos limites da lei, sim, mas ele agiu nos limites da humanidade. Ele salvou uma vida.
e testemunhamos, através dos depoimentos da comunidade, que esta criança não apenas sobreviveu, mas floresceu sob os seus cuidados. O Sr. Elias Thorne terá a custódia temporária da criança, com a abertura imediata do processo de adoção. Que fique registrado que nesta corte o amor provou ser mais forte que o medo. As lágrimas vieram, não só dos olhos de Elias, mas de todos que assistiam. A multidão o aplaudiu de pé. Ele havia arriscado sua liberdade por ela, e agora recebia um futuro em troca. Ele saiu do tribunal não como um fazendeiro solitário, mas como um pai. Anos se passaram. A fazenda Thorne se tornou um lar cheio de risadas e de vida. Elias e Elisa, oficialmente pai e filha, eram a prova viva de que a família não é definida por sangue, mas por escolha e sacrifício. O fazendeiro que havia encontrado uma bebê dentro de um cesto perto do lixão e que fez fazendeiro solitário, encontra bebê dentro de um cesto perto do lixão. O que ele fez deixou todo mundo apaixonado. Nos mostrou que a verdadeira riqueza não está na colheita, mas na capacidade de amar e proteger o que é vulnerável. A resiliência, a dignidade, a fé no próximo, tudo isso pode ser encontrado até mesmo no silêncio de uma fazenda solitária. E você, que acompanhou esta saga até o final, lembre-se, a história de Elias e Elisa é um lembrete poderoso de que mesmo nos lugares mais sombrios, a bondade pode florescer. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança e não se esqueça de se inscrever para acompanhar as nossas próximas histórias inspiradoras. O amor sempre encontra um caminho e a vida sempre encontra um lar.